Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 26 de outubro, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E a liturgia hoje da Igreja é da Carta aos Romanos, a primeira leitura, capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Ainda é o capítulo, porque o capítulo 7 da Carta aos Romanos, o homem da carne. Capítulo 8, o homem do Espírito, aquele que vive no Espírito. E aqui Paulo coloca algo que é interessante, porque ele diz: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Nós que fugimos tanto do sofrimento, da dor, da angústia, talvez por isso buscamos a igreja, porém, não é nada comparado a um outro tipo de sofrimento que ele vai falar ainda na carta, que é para se dar o homem novo, o homem do Espírito. Porque nós gememos interiormente, sofremos. Quando se fala de gemer, fala-se de sofrer, de padecer uma dor, mas não para algo ruim. Tem dores que a gente não tem o que fazer. A doença, não temos o que fazer. Tem outras dores que eu posso rejeitar ou não viver. Não sei como dizer. Tem coisas que a gente sofre porque tomamos uma decisão errada e não precisávamos passar por aquele sofrimento. Não era que um caminho obrigatório, inevitável, ou que não, eu podia evitar. Mas tem outro sofrimento, que é aquele que eu aceito de bom grado, porque graças a gemer neste sofrimento, vem algo bom. A nova criatura, o homem novo, a criação renovada. Porque Paulo diz que toda a criação participa, geme, sofre, até que toda a criação seja renovada em Cristo. Então, o homem aceita um pouquinho sofrer. Nem todo sofrimento é apenas coisas ruins, horrível, como se fosse castigo, como se o homem realizado, feliz, que se deu bem na vida, como se fosse aquele que não tem doença, não tem problema, não tem cruzes, não tem sofrimento, não. Porque há um sofrimento que nos dá vida eterna, que é a gestação, não? Por isso Paulo aqui escolhe a palavra, não? Passar dores de parto. O cristão é aquele que vive uma gestação à fé para dar à luz. Lembra aquele discurso de Jesus com Nicodemos, que temos que nascer do alto? E Nicodemos achava que a gente tinha que entrar no seio da mãe de novo, no ventre materno, e voltar a nascer. E Jesus estava falando do nascimento do alto. Por isto que Jesus faz uma comparação com isto de uma gestação. Somos fecundados pela palavra, acabamos sendo fecundados por esse Espírito em nós, que gesta em nós o homem novo. Sempre o batismo foi considerado como uma gestação. Paulo vai dizer muitas vezes de que há um cordão umbilical que liga o cristão à igreja, e que depois tem que cortar, ele tem que crescer, amadurecer na fé. Por isso essa comparação com a gestação. Não tenha medo, meu irmão, nem todo sofrimento é horrível. Nós temos que aceitar um certo tipo de sofrimento. Não sei se eu deixei claro. Tem um que a gente não tem que fazer, faz parte da natureza humana. Tem sofrimento, é pedir ao Senhor a graça de vivê-lo na fé. E não tem muito o que lutar, sim, Deus pode conceder um milagre e curar uma doença, mas olha, a velhice, tu vai ficar velho. Não tem, entende? Nós caminhamos de alguma maneira com prazo de validade, com a morte.
Tem outro que nós causamos por nós mesmos, pelos nossos erros, os nossos pecados. Poderíamos evitar, mas às vezes escolhemos sofrer o mal, o pecado, e sofremos. Há um outro sofrimento que nós aceitamos e acolhemos, porque este gemer, este padecer um pouquinho de sofrimento, mas para que gere, surja, apareça o homem novo, o homem do Espírito. E termina Paulo dizendo, olha, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Ou seja, você não pode desacreditar, meu irmão, minha irmã. Ah, nunca vou mudar, nunca vou conseguir amar, nunca vou conseguir perdoar, nunca vou conseguir ser santo. Parece que não, não é que vai ser sempre assim, não. Caminhamos na esperança, na fé, não naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco. Você tem que acreditar que esta palavra semeada no teu coração cresce, germina e dá aquilo que o Senhor quer que ela dê na nossa vida. Gere um fruto de eternidade, de vida para você e para mim. E termina a carta hoje a Romanos, Paulo. Mas se esperamos o que não vemos é porque o aguardamos mediante a perseverança. Este é que é o difícil, perseverar na fé. Pegar a fé um dia num retiro, num encontro, perseverar ao longo da sua vida na fé. Espero que o Senhor nos conceda o dom da perseverança da fé. O evangelho de hoje, do evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Aqui Jesus coloca duas parábolas comparando o que é o reino dos céus. Ou é como uma semente de mostarda, tão pequenininha, ninguém dá bola, mas se é reino dos céus, se eu recebi esse Espírito de Deus em mim, a vida eterna em mim que venceu a morte, eu amo, eu carrego a cruz de cada dia, as doenças, não sei, vivo de um outro jeito, não é fazer coisas extraordinárias, mas manifesta o reino dos céus. E aquele que convive com você, vendo as obras do céu que você realiza, se é verdade eu e você estamos no reino dos céus, este reino dos céus em mim, que é Deus em mim, o Espírito de Cristo em mim, me faz agir de uma maneira que o outro vendo quer ser cristão, se abriga debaixo dos ramos aí desta árvore, desta semente de mostarda que cresce, vira uma árvore e até as aves do céu se abrigam. É o cristão. Mas se de verdade aquilo que foi fecundado nele, aquilo que aparece no cristão é reino dos céus, não é reino daqui. Realizar-se aqui, ganhar este mundo, prazer, sucesso, poder, fama neste mundo. Não, você está ganhando o mundo. Se você coloca mundo dentro, você será um cara mundano. Sim, vai ganhar o mundo, mas vai perder o céu, perder a vida eterna, perder-se a si mesmo, dirá Jesus. Aquele que perde-se, renuncia a este mundo, cresce nele o céu, a vida eterna, o reino dos céus nele. E aquele que tem o reino dos céus pode ser uma testemunha no mundo em que os outros vão buscar, eu diria, mudas de vida eterna, de sabedoria, de graça, ou como coloca Jesus, como está pouco de fermento que a mulher usa para fazer um bom bolo, um doce, fermenta o pão, leveda toda a massa, e aí aparece o pão gostoso, o bolo gostoso, não aquela sola de sapato, né? Se é verdade que foi semeado em mim o fermento da sinceridade, dos ázimos da sinceridade, o reino dos céus, a verdade de Deus em mim, cresce um produto de qualidade, saboroso. O testemunho do cristão é maravilhoso, mas se foi semeado o reino dos céus no seu coração. Por isso peçamos hoje de verdade que o Senhor, com a sua palavra, com os sacramentos, nos fecunde com o reino dos céus, que nós estejamos nesse reino, esse reino dos céus esteja dentro de nós, para que nós possamos ser filhos do reino, testemunhas do reino, e vivendo
das coisas deste reino, poder ser uma luz, sal, fermento para aqueles que nos rodeiam e ajudam a viver uma presença de Deus no mundo em você e em mim. Eu espero que o Senhor nos ajude a viver hoje esta palavra. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos anuncia que tu queres realizar em nós grandes coisas. Basta que abramos um pouquinho o nosso coração, a nossa vida, para que tu nos fecunde, semeie em nós esta semente de eternidade do reino dos céus em cada um de nós, para que possamos frutificar em boas obras. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.